Este programa tem o apoio cultural Copenhagen e Lua Music. No programa de hoje, nós falamos sobre internação voluntária, involuntária e compulsória de dependentes de droga. Um tema super importante e super polêmico aqui do governo do estado de São Paulo. E para falar sobre o tema, estamos aqui com o jornalista, coach e palestrante Marcelo Palma. Legal ter você aqui, Marcelo. Maura, é um prazer estar com você, estar com o teu público, para falar de um assunto tão importante. Tão importante mesmo. E eu queria que você explicasse aqui pra gente o que é exatamente o seu trabalho. Eu costumo falar com o começo e com o fim da trajetória de um adicto. Então eu trabalho na prevenção, o antes de usar a droga. E na outra ponta, assim que o adicto, que é como a gente costuma chamar a pessoa que se viciou em droga, né? Adicto. Adicto vem do alemão escravo. Quer dizer que, só uma parte aqui, a pessoa que se viciou uma vez, ela pode até conseguir curar, conviver naturalmente como qualquer um, só que ele sempre tem aquele vício que tá ali pronto para desencadear. Eu sou bastante duro nisso aí, Maura. Não existe cura. Se o teu cérebro se identificar quimicamente com ele, para sempre essa identificação vai existir. Então, não existe a cura para isso. A pessoa que gosta de beber uma caipirinha, como seria essa identificação para que ela vire um viciado em álcool ou um alcoólatra? Como é isso? Excelente essa pergunta. Por que as pessoas têm tanta dúvida em relação a álcool e drogas? Muitas vezes, o rapaz cresce e vê, o tio dele toma uma cerveja e nada acontece, o máximo que ele fica é alegre, aquela situação um pouquinho eufórica, mas o cérebro dessa pessoa que ele está observando não é quimicamente apta à substância álcool. Então ele vai viver uma vida inteira bebendo e não vai se tornar um alcoólatra. Nunca a gente aprendeu isso, essa matéria não tem na escola. Exatamente. Né? Uma das matérias que, gente, cada dia mais a coisa da droga tá aí aumentando. Então tem que ser uma matéria de escolar, entendeu? Principalmente a prevenção. Primário. Então o que acontece? O camarada cresce e vê também o amigo dele que fuma maconha e ele fuma esporadicamente. Ele fala, pô, mas eu ouvi a vida inteira falar que droga vicia. É porque existem sujeitos que são quimicamente aptos a certas substâncias e a outras não. Você, Maura, pode beber e não ser suscetível à química do álcool. Você pode ser uma usuária de maconha e não ser quimicamente apta. E de repente, nas tuas experimentações, você chega na cocaína. E aí, o teu cérebro é quimicamente apto à cocaína. Quer dizer que a cocaína é o que mais pega, então? Não, às vezes não. Por incrível que pareça, muita gente não gosta de falar isso, mas eu parto do seguinte princípio, a gente tem que falar a verdade para poder instruir corretamente. Tem também usuários de cocaína que conseguem controlar o uso. Por quê? A química cerebral dele, o neurotransmissor dele, não é quimicamente tão apto com cocaína. E não existe um teste ou existe a possibilidade de, com o avanço dos estudos científicos e tudo mais, detectar isso? Olha, você pode beber, sei lá, quando é adolescente. Então, o menino ou a menina vai começar a sair e tudo mais e fazer um teste. Eu posso, você não pode. Esse é o grande sonho, Maura. O grande sonho é que a medicina avance para se identificar ainda na infância e adolescência essa química cerebral e quais as aptidões, mas isso não existe. Então, o que a gente sempre preza? Prevenção, porque se você for quimicamente apto, você vai cair. Não tem escapatória. E como é que costumam ser as suas palestras para as pessoas, para o antes, né? Certo. Que você costuma fazer em escola? Escolas, igrejas, empresas. A palestra de prevenção hoje ela é querida por todo tipo de setor. Para os pais, para a família ou para os adolescentes? Existem as duas modalidades. Eu faço a palestra para jovens, a palestra para pais. Separados. São abordagens diferentes. Então eu costumo brincar com o seguinte, se eu te perguntar de bate-pronto, Maura, droga é bom ou ruim? Eu acho péssimo.
É droga, o nome já diz, né? É uma droga. Exatamente, mas aí existe um grande problema. Se você pegar o teu filho, o teu sobrinho, o teu jovem querido, à medida que ele cresce, ele vai experimentar alguma coisa. Ele vai fumar e vai ter uma sensação. Torpor, vai ser aquele riso frouxo, depois aquela fome que o pessoal chama de larica. Aí ele vai lembrar do que a tia, a mãe, a amiga, a Maura falou pra ele. Ele vai falar, pô, ela mentiu pra mim. Porque ela falou que droga é péssimo e eu achei mó barato. Então o que a gente tem que separar de cara. Droga é bom? Claro que é bom. Você conhece alguém viciado em enfiar dedo na tomada? Então a droga traz prazer. O que a gente tem que ensinar é a consequência desse prazer. Mas negar que o prazer existe. Então precisa esclarecer bem, porque né, a pessoa, o amigo vem e indica, fora que ele vai ganhar muitos amigos, né? Todo mundo vai aprová-lo. E se ele disser não, é muito difícil, mesmo para quem tem personalidade, no meio de uma roda onde todo mundo tá falando que uma coisa é boa, você levantar a mão e falar, não, eu não acho que é boa. Não é? Exatamente. E outra, descredencia a palavra do pai, da mãe, do orientador. Por quê? Porque ele ensinou errado. Uma droga, ela só é largamente vendida porque ela traz prazer, e um prazer momentâneo muito grande. Uma pipada de crack, uma fumada de crack, despeja no teu cérebro 10 vezes mais dopamina do que um orgasmo. Então, você imagina se o cérebro não vai gritar de prazer com uma sensação que o teu próprio corpo não consegue produzir. Principalmente aquelas pessoas que estão sem sentir coisas boas assim há algum tempo, né? Você falou... Porque tem gente que é carente de tudo. Exatamente. E a droga pega, Maura, nos extremos. Na baixa estima e na alta autoestima. O cara que sente o super-homem, nada acontece comigo. Por que quem tá se achando o máximo, né, já não é o suficiente, que a pessoa procurar uma coisa para sentir mais do que aquilo? Como é que é isso? E o ser humano se contenta? Se ele já tem no perfil de ego dele essa coisa do mais, obviamente ele vai para o mais, que é a droga, que ela desperta mesmo sensações que nenhuma outra vivência pode trazer. Agora, você disse, né, que você tem grupos de pais, grupos de adolescentes. Qual é a reação dessas pessoas com as coisas que você fala? Quais são as perguntas que talvez até tenham te surpreendido ou que você acha relevante comentar aqui? A prevenção, ela é fundamental, mas eu acho muito, muito importante o trabalho com o codependente. Enquanto o adicto viciado está na clínica, você precisa tratar a família, você precisa tratar o ambiente que ele vai ser reinserido assim que ele sair da clínica. Então eles chegam totalmente relutantes, um culpando o outro, é sempre assim, o pai que culpa a mãe que culpa o pai, os pais que culpam a namorada ou o namorado, é sempre assim. Existe aquela espiral negativa de culpa. O adicto é um grande bode expiatório dentro da casa, ele é uma catarse da frustração coletiva daquela casa. Então o que acontece? O fulano, o Marquinhos, está usando droga. A irmã, que está com 42 anos e não casou porque o Marquinhos usa droga. O pai que está desempregado porque o Marquinhos... Tem que tomar conta do Marquinhos. Você entendeu? Todo mundo acaba jogando todo tipo de frustração da vida no Marquinhos que usa droga. Quando ele volta são, cada um vai ter que assumir a sua própria frustração. Você acha que é fácil? Mas existe esse suporte, por exemplo, nessa iniciativa do governo aqui de São Paulo? Eu até vi uma matéria em que a coordenadora, a Rosângela Elias, comentou que exatamente isso que você está falando, né? Como é que vai ser quando ele volta para casa? Porque você leva uma internação involuntária, o cara já não queria ir. Daí ele vai lá, se trata, volta bem, e o que você falou, a família não está bem. Tá? Ele volta para o mesmo ambiente. Quer dizer, ele vai para o boteco no primeiro, né? Meu Deus, nada mudou. Eu tenho uma coluna num portal Guia-me. Passa pra gente aqui. Legal, www.guiame.com.br, colunistas Marcelo Palma. Eu escrevi essa semana justamente sobre isso. É um primeiro passo e é um garimpo de vidas, Maura. Eu acredito que esse trabalho que o governo está fazendo, da internação involuntária, principalmente para aquela situação cracolândia,
Tem que ser feito, não adianta. Ali o camarada já não tem mais nenhum tipo de consciência a respeito do corpo, da alma, da higiene, da saúde. Então ele tem que ser resgatado. Muita gente é contra a internação involuntária pelo seguinte: existe um índice que diz que de todas as internações involuntárias, apenas 2% abandonam o vício. 98% retornam ao vício. Isso não é muito diferente, Maura, quando a gente fala na internação voluntária. Os índices de internação voluntária falam em 75% de recaída. Mas mesmo sendo uma iniciativa da pessoa... Mesmo sendo. Ela Por conta volta... dessa química cerebral que grita dentro dela, mesmo quando ela sai. Ela passa um período de 6 a 9 meses se limpando quimicamente. Tá? Só que os aspectos psicológicos, os gatilhos psicológicos ainda são os mesmos. Quando ela voltar para o mundo, se ela se frustrar, se ela se irritar, se ela entrar em depressão, o gatilho ainda é o mesmo. O próprio cérebro fala, estamos em depressão ou estamos com raiva, vamos acabar com isso? E ele já tem um caminho traçado para isso. Vamos usar a droga. Muitas vezes, Maura, existe um engano das clínicas de parentes de que assim que o adicto sai, ele tem que trabalhar. Só que assim, não é porque uma pessoa caiu no vício da droga que ela deixou de ter a personalidade dela, os interesses dela, as habilidades naturais dela. Então, o trabalho que eu faço é justamente estudar essa pessoa, entender a personalidade, interesses, habilidades, prioridades, para que a gente indique um caminho onde ela vai ser feliz trabalhando e produtiva para o patrão dela. Porque não adianta nada, você precisa do trabalho, arrumar um trabalho, só que o cara chega no trabalho, ele é infeliz, ele não dá resultado para o patrão, ele vai ser mandado embora e vai recair. Porque a pessoa se sentir importante é muito... É isso que ela precisa. Necessário, né? Sentido de realização. Então, eu estou produzindo, eu estou realizando, estou sendo reconhecido. E você só vai ter esse tipo de aspecto na tua vida se você estiver inserido no lugar certo. Eu acho extremamente importante, não só para o indivíduo como para a sociedade, porque a grande parte da violência que a gente vive, que nós é que estamos presos, né? E os bandidos é que estão na rua. É verdade. Então, assim, grande parte do medo que a gente vive, da prisão que a gente se encontra hoje, é devido à droga. Uma outra pergunta que eu faço nas palestras para as pessoas. Gente, droga mata? A maior parte das pessoas mata. Eu falo, gente, pode matar. O índice de mortes por overdose é baixíssimo se você pegar o número de usuários e o número de mortes por overdose. Agora, mata pela violência. Mata você dever para o traficante, ele vai te matar. Mata você estar alucinado na rua e atravessar uma avenida. Se você fizer em índice, a violência mata o usuário de crack muito, mas muito mais do que a overdose, entendeu? E a coisa é tão ampla que eu acho que poucas pessoas não têm um exemplo na família. É verdade. Né? Conheço gente médico, super bem sucedido, que eu não sei o que desencadeou isso. De repente a pessoa hoje já não trabalha mais, teve que se aposentar não porque, eu acho que até conseguiu se recuperar, certo, mas porque apanhou de traficante e ficou com 20% de visão. Você imagina a situação de uma pessoa, né, super saudável, trabalhador, com um trabalho super interessante, e de repente acontece uma coisa dessa. É aquilo que a gente falava, né? Você falou de um médico, de repente está ali na faixa de cima, né? Tem tudo, bem sucedido, quer dizer, alta autoestima, às vezes se perde por aí. Mas a droga hoje, principalmente o crack, Maura, ela pega da classe E à classe A. Não tem mais distinção. O que você acha? É uma doença ou tem a ver com o caráter? Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, que eu sou formado pelo DENARC em prevenção, já entende o caso da droga como um caso de saúde pública. Mas é muito interessante você fazer essa distinção. Eu acho que as pessoas que não sabem, acho legal dar o meu depoimento, eu sou um adicto limpo há quase 14 anos. Durante todos esses últimos 14 anos, eu passei a ser um doente. Mas, obviamente, que houve um componente no meu caráter, um componente de desequilíbrio no meu caráter, que me levou à experimentação da droga. O que aconteceu com você que te levou a isso? Antes de falar de mim, eu vou generalizar um pouco. Então,
em termos de porcentagem, 50% das pessoas que se tornam adictas começaram por curiosidade. Porque é muito falado, porque é muito proibido? Eu acho que hoje já não é mais o campo da proibição, é o campo da divulgação mesmo. Pô, eu senti isso, eu fiz isso. Esse tipo de divulgação desperta a curiosidade. Mas é uma curiosidade que obviamente está burlando alguma lei, algum princípio moral. Então é o que eu costumo de falar, de curiosidade associada a uma vontade de quebrar regras. E uma grande parte das pessoas procuram o caminho da droga por causa do berço familiar. Em que sentido isso? Problemas na infância e adolescência. Seria para esquecer, seria para atingir? As duas formas são extremamente verdadeiras. Aí vou trazer agora para o meu caso pessoal. Eu acho que eu usei droga muito para chamar a atenção. E chamou? Infelizmente da pior forma possível, porque chamou a atenção com preocupação, com desespero, com tristeza, que é como se chama atenção quando você usa droga, não tem outra. Não existe nenhuma forma de você usar droga e chamar a atenção de que bacana, que legal. Não existe. Mas o seu caso foi super bem sucedido, né? Porque Graças você conseguiu tirar proveito disso para poder ajudar outras pessoas, para dar um bom exemplo de recuperação. Graças a Deus. São vários componentes que fazem com que uma pessoa se liberte da droga. Eu tive amigos que me cercaram, minha família me cercou, Deus me salvou. Então, são muitas as situações que salvam um e, infelizmente, Você foi não internado? salvam. Não, eu terminei no crack, que foi o que eu costumo falar que me libertou. Porque eu usei um tempo até razoavelmente grande de cocaína, só que a cocaína eu não era tão apto quimicamente. Então eu consegui trabalhar, estudar, fazer tudo, e já usando, e as pessoas não percebiam. Quando isso migrou para o crack, aí não teve jeito, todo mundo percebeu e aí eu fui salvo. O crack é que mais danifica? Maura, é o que torna vicia? mais aparente o dano. Eu acho que assim, o mais dramático dos vícios é o vício do álcool. Mas não é assim que a gente enxerga, né? Porque a sociedade tende, Maura, a achar que é bacana tomar uma cervejinha, é chique tomar um bom vinho. Não deixa de ser. Para quem não é apto, não há problema. Fora que não é proibido, né? Beber não é proibido, a droga é proibida. Exatamente, o cigarro também não é proibido e mata milhares, milhões de pessoas todos os anos. Na sua opinião, devia ser tudo proibido? Eu proibiria. Proibiria álcool, proibiria cigarro, proibiria tudo. Então, principalmente, você é contra a liberação da droga, né? Como a maconha e tudo mais. Completamente contra. Eu fico até surpreso do nosso ex-presidente Fernando Henrique Cardoso se declarar favorável. Pois é, uma pessoa que, né? Eu acredito que ele ainda está com a cabeça, Maura, naquele movimento dos anos 60, que era muito mais libertário, cultural, e que usava uma maconha 6 a 10 vezes mais fraca do que a maconha que é comercializada hoje. É bom, é importante saber disso. Claro. Né? Hoje a molecada usa por usar, por viciar, por ter as sensações. E aí depois tem que colher as consequências não são boas. Tem pessoas de todas as idades. Em álcool e drogas, sexo, idade, classe social, todas. O crack hoje pega crianças com 6, 7 anos de idade, principalmente nas grandes periferias. E pega também o cara super bem sucedido, com 50, 60 anos de idade, que por algum desvio, por algum motivo, acaba experimentando e descobrindo que é apto quimicamente, se viciando. Que coisa, né? Depois você não imagina que com 50 anos a vida da pessoa pode mudar desse jeito. Exatamente, a qualquer momento, né? Então, e a gente tem aqui pessoas que mandaram depoimento e pergunta para você. Vamos dar uma olhadinha? Legal, vamos ver. Oi, Marcelo. Meu nome é Jaqueline Rotondo, sou presidente e fundadora da Associação Movimento Morável, onde fazemos trabalhos com usuários de drogas e prestamos também assistencialismo com os familiares. Na sua opinião, qual seria a melhor maneira de combater o primeiro contato com as drogas? Muito legal, Jaqueline. Em primeiro lugar, parabéns aí pelo teu trabalho, né? Parabéns pelo trabalho da Jaqueline. Muito importante, né? Que bom que a sociedade civil se mobiliza, né? Cada vez mais. Eu acredito que só existe uma forma de a gente minimizar esse primeiro contato, o contato inicial. É a prevenção no núcleo familiar. A criança tem que saber diferenciar, entender
desde pequena na escola e você tem que capacitar os pais também, para que eles possam também instruir seus filhos. Eu acho que os pais também, agora com essa coisa de mãe trabalha, pai trabalha, todo mundo tem que correr atrás do dinheiro, acaba sobrando pouco tempo para dar atenção e ver o que está acontecendo com o filho, né? Certo. Então, eu acho que acompanhar, né, conversar, porque eu acho que conversando é difícil não saber, você não acha? Você precisa conhecer teu filho. Você que usou, como é que é? Se Exatamente. tivessem olhado mais para você, não teriam percebido antes? Além disso, também se eles tivessem tido informações, porque os meus pais não conheciam as novas drogas que vieram. Muitas vezes os pais têm dificuldade, o pudor, né, de conversar. Sim. E de instigar, porque às vezes você pode pensar que tocar no assunto pode levar a pessoa causar curiosidade. Mas não adianta, porque a coisa existe, tá no... Amigos, internet, a informação hoje é rápida e prática, você sabe de praticamente tudo acessando a internet, ou seja, teu filho vai buscar informação. Você quer que tipo de informação que ele tenha? Com que qualidade? Proveniente de que fonte? Então dê você a informação da melhor forma possível e você, pai, busque a informação mais correta para transmitir para o teu filho. Ficar bem informado é muito importante. Isso aí, né? Maura. E ter comunicação, né? Com certeza. Sem comunicação não chega a lugar nenhum. A gente tem mais uma pergunta e depoimento para você. Vamos ver. Eu sou a favor da internação voluntária, porque eu acho que os usuários de crack estão muito grandes hoje em dia no Brasil, estão representando uma grande parte da criminalidade. E com esse novo programa do governo, eu acho que vai melhorar bastante as cidades e vai melhorar a vida também dos usuários, que vão poder ser alguém. Eu estava pensando se você acha que o governo está pensando bem da população ou está pensando na imagem que o Brasil vai passar diante de eventos tão importantes, tipo a Copa, entre outros. Victor, muito boa a tua pergunta. Eu há tempos atrás, fui voluntário numa instituição chamada Missão Sena. Eu peguei o auge da Cracolândia, né? Cara, eu vi de perto aquele sofrimento. A gente brincava que a partir do momento que você começava a entrar pela Rua Helvétia, tal, que você ia realmente se aproximando, por mais que o céu tivesse cheio de estrelas, o céu ficava cinza, porque o ambiente é tão denso, tão triste, é um ambiente de tanta penúria, que, respondendo Victor, qualquer iniciativa que seja para salvar vidas, eu vou ser coerente. Me fica uma pergunta, por que não foi feito antes? Por que, por exemplo, em 2011, quando aquela ferida estava aberta, sangrando, e não estava ainda tão nítido que a Copa do Mundo seria em São Paulo, tal, por que isso não foi feito? Mas que seja pela Copa do Mundo e que a Copa do Mundo salve vidas. Para mim tá ótimo. Nunca é tarde para fazer a coisa certa, nunca é tarde para fazer a coisa certa. Mas que podia ter sido feita antes, poderia. Agora, Exatamente. qual era a reação quando vocês chegavam lá? Como é que era esse contato? Vocês eram bem recebidos? Como é que era isso? Como a missão tem um histórico ali no centro, você entrando com eles, indo com eles, as pessoas já sabiam que você estava ligado à missão e que você estava ali para levar uma palavra e para levar a proposta de, se você quiser sair dessa vida, venha para a Missão Sena que a gente vai te amparar, te encaminhar, né? E nisso... E a receptividade, quando vocês chegavam lá, às sextas-feiras, vocês iam toda sexta-feira, eles já sabiam que iam chegar. Exatamente. Assim, existia uma coisa de carência, de querer atenção ou de repúdio? Como é que é? Tem a pessoa que te repudia, que ela não quer conversar, ela já sabe que você está lá para fazer um trabalho evangelístico, tal, então ela não quer conversa. E tem aquele que, mesmo sob o efeito, ele está numa situação de penúria, de carência tão grande, que ele conversa contigo e tal. Mas eu vivi situações assim, de perder uma hora conversando com a pessoa se derramar em lágrimas e tal. O traficante chegou, ela percebeu que o traficante chegou, ela me largou como se eu não estivesse falando nada. Ela simplesmente levantou e foi. E você entende, é a questão da doença. Ele, na verdade, estava ali preenchendo um tempo, né, enquanto a droga não vinha. Mas tem muita gente que se salva por esse trabalho, nesse exemplo da missão. Graças a Deus é um trabalho muito bem sucedido. Você acha que com essa iniciativa do governo vai dar fim à Cracolândia, vai dar fim a esse movimento crescente que nós temos de consumo de droga? Não, o consumo de droga continuará crescendo.
principalmente porque o nosso país vive um momento de ascensão econômica. E se você tivesse o poder, tivesse aí no governo estadual ou federal, que eu acho que isso não só é uma iniciativa do Estado de São Paulo, deve ser uma iniciativa federal, né, do governo federal, se você participasse, fosse um membro do governo, o que que você faria? Primeiro que eu acredito em políticas municipais para esse tipo de trabalho. A macro estrutura enxerga muito de cima, mas eu, como poder municipal, atuaria da seguinte forma: educação. Nas escolas, vamos implementar um trabalho de prevenção desde o fundamental. E eu tentaria ter um repasse de verba para ONGs que se propusessem a trabalhar com famílias. Mas eu creio que o investimento vai ser melhor feito se for com a verba municipal. Você falou uma coisa importante do indivíduo com a família. Muitas vezes você está enxergando o problema no indivíduo, só que mais doente do que ele é a família. É o codependente. Então é realmente de extrema importância. É verdade. Olha, Marcelo, super feliz de ver esse trabalho teu e parabéns mesmo. Queria que você deixasse os contatos, tudo, como é que as pessoas podem entrar em contato com você, claro, para palestra, para conversas, né? Ótimo. Então eu vou deixar o endereço do meu site, que é www.marcelopalma.com.br. Lá no site você encontra o e-mail, que é o contato@marcelopalma.com.br, e eu tenho também um telefone de contato, que é o 0 operadora 11, São Paulo, 98111 2757. Muito bem. Entre em contato com o Marcelo e participe desse movimento em prol do indivíduo melhor sem drogas, né? Lógico. Agora tem um presente da Copenhagen para você. Mas você sabe que eu já vim para cá pensando nesse presente, você já sabe. Né? Claro, eu te assisto, eu falo, eu vou ganhar minha caixa da Copenhagen. É bom demais, né? Bom demais, é o melhor chocolate que existe. Copenhagen.com.br, os melhores chocolates, realmente. Entra no site, vê tudo que tem de gostoso e corre para a loja. Com certeza. Se delicia, esse é teu. Esse é meu. Obrigado, muito obrigada, viu? É um prazer e estamos aqui para ajudar quem quiser entrar em contato com a gente, pedir para falar com o Marcelo. Estamos aqui dispostos a ajudar, tá? E vou deixar também um recado: a partir de março, estou lançando 3 publicações, uma voltada para jovens, uma voltada para pais e uma voltada para quem quer fazer o trabalho com os codependentes. E em março tem novidade. Ah, que legal! Então a gente vai ficar por dentro, só entrar no site. Exatamente. Vai estar tudo lá. É isso aí. Legal, muito obrigada. Beijão para você. Este programa tem o apoio cultural Copenhagen e Lua Music.